Olá, meus amigos, meus irmãos, meus amados, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para adorar nosso Deus e nós queremos, diante dessa situação maravilhosa que nós estamos vivendo, do isolamento social, tão difícil, queremos tentar contornar isso, chegar até seu lar, chegar até sua casa com uma mensagem, um estudo na Palavra de Deus. Eu gostaria de conversar com vocês dando continuidade à brilhante mensagem que o nosso irmão Rancoleta nos mandou na semana passada, domingo passado. Ele falou sobre Jesus Cristo, o renovo. Me inspirou demais trazer essa continuação nesse tema, porque Jesus Cristo foi antes o Nazareno, aquele que foi rejeitado, aquele que foi recusado, foi desacreditado, foi morto, mas ressuscitou e assumiu, foi exaltado, assumiu uma glória que está acima de qualquer, o nome que foi dado a ele, o nome que está acima de qualquer nome. Então, Jesus é o renovo. E nós? Eu gostaria de conversar com vocês então sobre nós, os cristãos, que somos homens e mulheres renovados em Cristo. É sobre a importância dessa renovação espiritual que eu gostaria de conversar com vocês. Então, assim como o Cláudio conversou sobre o próprio Cristo, ser o renovo, nós também, que antes éramos pecadores, condenados à morte por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, após o nosso novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. E se antes éramos criaturas manchadas e condenadas pelo pecado, agora somos filhos, a família de Deus, renovados em Cristo Jesus para praticar as boas obras. Gostaria que os irmãos me acompanhassem numa leitura que está em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Colossenses 1, a partir do versículo 21. E a vós outros, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, Deus vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Falando sobre Jesus, Colossenses mostra que ele era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Ele tem a primazia. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, da mesma forma que Jesus, que antes se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma de servo, foi se humilhando, humilhou-se até a morte de cruz, e depois foi exaltado na glória, recebendo o nome que está acima de todo nome, assim também nós fomos reconciliados no corpo da sua carne. Antes éramos inimigos, éramos estranhos por causa das nossas obras malignas, mas agora fomos regenerados, reconciliados mediante a sua morte, para que ele nos apresentasse diante do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, se antes éramos criaturas, agora somos filhos de Deus. Mas existe um problema. O problema é que tanto a nossa fé quanto a nossa salvação estão sujeitos às pressões externas de um mundo corrompido e caído. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós? Nós estamos inseridos no mundo. Embora sejamos filhos de Deus, fomos promovidos de criaturas a filhos de Deus, estamos inseridos no mundo. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo todo está mergulhado
na corrupção, não é isso? Fomos renovados espiritualmente quando nascemos de novo. Lá diz em Apocalipse que nós lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas o apóstolo Pedro nos lembra do risco de estar no mundo. A porca que uma vez fora lavada voltou a se revolver no lamaçal. Pedro adverte contra o perigo da queda espiritual. É preciso que nós continuemos constantemente nessa busca, nesta renovação. João capítulo 17, Jesus estava ali orando ao Pai na última noite, e quando ele ora, ele diz: o mundo os odeia, falando de nós, falando dos discípulos, ali falando dos apóstolos que estavam com ele. O mundo os odeia porque eles não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guardes do mal. Essa é a realidade. Nós temos uma necessidade, porque o mundo, com suas pressões negativas, com suas ameaças, né, põe em risco a nossa espiritualidade, a nossa santidade. O mundo está desafiando a todo momento a nossa fé, a incredulidade desafiando a nossa fé, as heresias desafiando as nossas convicções bíblicas, a indiferença desafiando o nosso equilíbrio cristão, a indiferença de um lado, o fanatismo de outro, desafiando o nosso equilíbrio cristão, imoralidade versus dignidade, crueldade versus compaixão. Olha só quantos desafios nós estamos expostos todo o tempo. A corrupção acontece em todos os sentidos, constantemente ameaça nossa fé e vida cristã. Muitas vezes nós nos tornamos infrutíferos diante desse mar, né, de malignidade espalhado ao nosso redor. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa renovação espiritual. Se nós não cuidarmos da nossa renovação espiritual, em pouco tempo corremos o risco de ficar a zero, nosso combustível chega a zero, ficamos inertes, parados, infrutíferos. O sal não pode perder o seu sabor, de jeito nenhum. A luz não pode se apagar, esta é a condição. Então Deus nos dá as ferramentas para que isso não aconteça. Deus sabia que nós seríamos desafiados o tempo todo, por isso já nos deu as ferramentas para isso. Paulo, ele escreve para os irmãos em Roma e ele manda uma exortação, né, um pedido de atenção e cuidado, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Veja comigo Romanos 12, uma passagem conhecida de muita gente. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está rogando, ou seja, é mais do que pedindo, é mais do que sugerindo, mais do que exortando. Paulo está ali pedindo, pelo amor de Deus, renovem-se espiritualmente. Também vale lembrar a palavra do salmista, quando nos dá lá em Salmos 92, 12 até 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha, nele não há injustiça. Não é lindo isso? Aquele que se renova espiritualmente produz fruto para a vida toda. Essa é a grande bênção que o cristão carrega. Nós sabemos que existe então um problema, o mundo está mergulhado no pecado. Nós sabemos que existe então uma necessidade da renovação espiritual,
mas nós precisamos entender como é que se dá esse mecanismo, né? Antes, a primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que essa renovação tão necessária, dada a realidade do problema em que estamos inseridos, ela não é casual, ela não é acidental, muito menos natural ou automática. Ela não se dá sozinha. É algo que tem que ser buscado intencionalmente, trata-se de uma decisão. Por isso o apóstolo Paulo ali rogou para que nós nos apresentássemos como servos de Deus. Uma segunda coisa que eu quero que você saiba é que nós somos seres racionais e emocionais. Trabalhamos com nossa razão e também com nossa emoção, nosso coração. E Deus sabe disso. Sabe que nós trabalhamos com nossas mentes e com nossos corações. A mente pelo entendimento da palavra. Por isso é tão importante a leitura bíblica. Os estudos da palavra, os encontros nos lares, né? É preciso estar em constante busca pelo entendimento nas Escrituras. O coração nós cuidamos pela presença interior de Deus, né? Algo que é renovado através da oração. Por isso, a recomendação bíblica é orar sem cessar. Há tantas recomendações na Bíblia sobre oração. O próprio Jesus nos ensinou como é que deveríamos orar. Esse mecanismo, então, fica evidente nessa passagem que nós lemos em Romanos 12, 1 e 2. Essa passagem, ela vem trazendo atitudes, né? Os verbos estão ali, apresenteis, quer dizer, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Senhor, apresentei-vos, né, diante de Deus como sacrifício vivo, santo e espiritual. Eis-me aqui, Senhor. Esse mecanismo de renovação espiritual começa com uma decisão, com uma escolha de você se colocar diante de Deus para que as coisas aconteçam, para que você seja renovado. A segunda coisa que a gente vê ali, o outro verbo que está ali, é o não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta filosofia. Isso quer dizer, rejeita os padrões do mundo, rejeita os padrões mundanos, recuse aceitar as coisas como elas são aí propagadas, né, filosoficamente ou dogmaticamente. Muita coisa que está aí disseminada pelo mundo não vem de Deus e se entra em conflito, em atrito direto com a vontade de Deus, com a mente de Deus, com o desejo de Deus, com a criação de Deus. E você precisa tomar cuidado e saber rejeitar aquilo que não interessa para a vida do cristão. O outro verbo que a gente vê aqui nessa passagem de Romanos é renovai-vos. Quer dizer transformação. Renovação é fazer de novo, fazer diferente, segundo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, esquece o que o mundo diz, rejeita, deixa de lado, entende o que Deus busca, o que Deus propõe, qual é a mente e transforme sua mente, transforme seu entendimento, transforme seu coração, sua maneira de sentir, de reagir, com aquilo que as pessoas fazem, com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que acontece no mundo. Você precisa trabalhar teu coração e tua mente para viver de uma forma que agrade a Deus. Mas como disse há pouco, isso não é natural. Isso não é de forma alguma automática. Não é casual, muito menos acidental. Isso parte de uma decisão, de uma escolha. Você precisa tomar as rédeas da sua vida, como Pedro diz lá, diligentemente buscar o crescimento espiritual. Deus já proveu os recursos. Onde é que estão esses recursos? Abram comigo em João capítulo 15. João 15, nós temos o próprio Jesus ali na última ceia, dando instruções aos discípulos, né, logo depois de lavar os pés dos discípulos. Jesus
vem com uma parábola, ele desenha uma figura de Deus como agricultor, ele como a videira e nós como os ramos dessa videira. E ali naquele contexto, dessa imagem figurada, né, para entendermos o reino de Deus como ele é, Jesus diz: todo ramo que produz fruto, o meu Pai poda e limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, Deus está trabalhando e cuidando dos ramos. A videira está lá, já está plantada no centro da lavoura. Deus é o agricultor, Jesus é a videira. Nós somos os ramos que estamos ligados. E todo ramo que produz fruto, Deus vem e o limpa para que produza mais fruto ainda. Como é que Deus faz isso? No versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 3, ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, nós somos purificados, renovados, limpos para produzir mais fruto ainda através da palavra de Jesus. Por isso, precisamos ter comunhão com a Bíblia, precisamos ter contato com a Bíblia. No versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está vendo? Está relacionado com comunhão, a permanência com a palavra de Jesus. É através desta comunhão com a palavra que nós mantemos comunhão com Jesus, com o próprio Cristo. E nesta hora nós estamos tendo uma renovação espiritual. Se nós temos essa oportunidade de manter comunhão com o próprio Cristo. Uma outra forma que Deus trabalha, que Deus inventou para que esse mecanismo da renovação aconteça, é a oração. Veja lá em Mateus capítulo 6. Em Mateus 6, Jesus está ensinando aqueles irmãos a como viverem no reino, né? O Sermão da Montanha está ali mostrando como a gente deve viver no reino de Deus. E em Mateus 6, versículo 6, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto e que vê em secreto, te recompensará. Essa comunhão com o Pai se dá através da oração. Então nós podemos ter comunhão com Jesus através da palavra e nós podemos ter comunhão com o Pai através da oração. Olha que maravilhoso isso, né? Mas não para por aí, né? A gente sabe que éramos pecadores e essa condição fazia separação entre nós e Deus. E precisava de algo diferente, precisava de uma solução para esse problema, né? Então, a gente vê lá no livro de Atos, a gente vê Jesus falando para Nicodemos, a gente vê sobre o novo nascimento, a gente vê na Bíblia sobre o batismo. Atos 2:38 diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Está dizendo do presente do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar no cristão, passa a habitar naquele que está nascendo de novo, sendo batizado. E aí você vai ter a permanência do Espírito na sua vida. Então, o novo nascimento te dá essa condição, como um penhor, como um selo, como uma garantia da nossa salvação em Cristo. No batismo, nós recebemos a presença interior do Espírito Santo. É o presente da presença. Em João, capítulo 3, versículos 5 e 6,
Nicodemos foi visitar Jesus e ele pergunta sobre a vida eterna, sobre a salvação, né? Aquela conversa evolui para a seguinte declaração de Jesus: em verdade eu te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nós, como criaturas, nascemos de pai e mãe, nós recebemos a nossa hereditariedade, a nossa herança, temos a nossa vida terrena, somos carne. Mas quando nós nos batizamos, quando nós aceitamos nascer de novo da água e do Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus. É uma nova herança, é uma nova condição, é um novo status, é uma renovação. Este é o renovo. Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou. Nós viemos em carne e quando nascemos de novo, somos batizados nas águas por imersão. Nós também vamos receber o perdão dos nossos pecados e o Espírito de Deus habitando dentro de nós. O que é nascido do Espírito é Espírito. E Deus é Espírito. E para nós sermos seus filhos, nós também precisamos ser espíritos, seres espirituais, criaturas espirituais. Em 1 João, Jesus diz no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Jesus veio para o que era seu, só que os seus não o receberam, ele foi rejeitado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou seja, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quando nós cremos em Jesus, somos batizados, nós nascemos de novo, e nascemos da vontade de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse é o grande status que nós adquirimos depois do nosso novo nascimento. Essa é a renovação no Espírito. Essa comunhão, então, com o Espírito Santo através do batismo. Nós temos comunhão com Jesus através da palavra. Nós temos comunhão com Deus, Pai, através da oração. Nós temos comunhão com o Espírito Santo através do novo nascimento. Quanta renovação Deus provê para nós, não é verdade? Assim como Jesus, o Nazareno, que foi desprezado, foi rejeitado, né, sofreu a morte. Isaías, no seu livro, diz que ele era alguém do qual ninguém prestou atenção, nem viu formosura alguma. Formosura alguma vimos nele. Era um desprezo, uma rejeição. Ele, depois de ter feito tantos milagres, alimentado multidões, curado tantas pessoas, ressuscitado pessoas, multidão gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Ele foi rejeitado, foi morto. Mas ele não está lá no túmulo. Ele ressuscitou. Ele foi, ao ressuscitar, exaltado às alturas. E foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Como Filipenses 2 diz: ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a realidade. Jesus é o renovo. Nós também, que éramos pecadores, impuros, condenados à morte, somos renovados no Espírito, pelo novo nascimento, o batismo, para termos essa comunhão permanente com o Espírito Santo, através da habitação interior. Somos renovados pela leitura bíblica, quando estamos nos dedicando ao estudo, à compreensão, ao entendimento da palavra, né? Jesus Cristo é a palavra viva, Jesus Cristo é a palavra de Deus.
E quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos aqui a palavra que nos comunica, que nos dá entendimento e trabalha com as nossas mentes, mantemos comunhão, somos renovados através da leitura bíblica. Somos renovados também pela oração constante, através da qual temos a comunhão com o Deus. Oração. Como é difícil orar. Como é difícil viver uma vida de oração. Muitas vezes as pessoas colocam oração como algo assim, que tem que marcar hora, local, né? Tem que ter, às vezes, vestir uma roupa, tomar um banho, tem que estar para aquela oração acontecer. Gente, esse não é o conceito de oração. Encontre um tempo, um lugar, sossego, um espaço dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro do teu mundo, um espaço. Fecha a porta do teu quarto, quer dizer, isole-se um pouco do barulho, do ruído e entre em oração, em comunhão com Deus, com o Pai. Entre nessa oração, estabeleça esse vínculo, abra as portas do coração para que Deus entre e habite e permaneça dentro de você, junto com você. O teu Espírito Santo que está lá desde o teu novo nascimento, permita-se ser renovado no Espírito. Permita-se ser renovado. Renove-se e você irá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove-se. Você verá quantas maravilhas o Senhor fará ainda na sua vida. Você descobrirá quantos frutos você poderá ainda produzir para abençoar vidas das pessoas que estão ao teu redor, glorificar seu Criador através da sua vida, da sua existência. Você vai descobrir quantas coisas você ainda pode frutificar na sua vida. Não deixe, não aceite que o mundo apague a sua luz. Não aceite que essa problemática, esse fato de que o mundo jaz no maligno e toda essa maldade e corrupção desse mundo caído, não aceite que isso roube o sabor da sua vida e sabor da sua existência. Você foi criado por Deus para abençoar a sua própria vida, mas abençoar a vida das outras pessoas. Que você tenha uma ótima e abençoada semana, totalmente renovada no seu espírito, no espírito do seu entendimento. Amém? Que Deus abençoe você com toda a alegria, toda a força, todo o amor, toda a paz que Ele pode te dar. Eu oro por você, que você seja realmente abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Bom dia para você.